A graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, que bom que estamos aqui em mais um podcast Academia da Graça. É mais um episódio para que a sua vida seja edificada. É mesmo. E nós estamos aqui hoje com o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. Graça e paz, apóstolo. Bem-vindo. Graça e paz, Renato. Estamos aqui hoje para tratar de um tema que eu tenho certeza vai despertar aí muita gente, né, o interesse de se aprofundar nele, né? E eu acredito que as perguntas que você tem para mim, sempre muito inteligentes, perguntas pertinentes que com certeza vão trazer um rumo aqui muito bom para o nosso programa e vai ser algo assim que vai com certeza trazer alegria também, até libertação para muita gente. Aleluia. A respeito desse tema que você tem para mim hoje. Sim, com certeza, apóstolo. E é muito pertinente até mesmo para o final do ano, né? Então, acredito que você tem perguntas aí que vão mexer com muita gente, até comigo também. Exatamente. Então vamos embora, vamos para cima, vamos avançar. Eu quero desejar a você que é o nosso novo seguidor. Toda semana nós temos novos seguidores, sejam bem-vindos. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta, compartilha, comente, sabe? Compartilhe com pessoas que precisam, querem aprender mais e querem ser edificadas. Vamos estar levando esse canal aí para abençoar várias pessoas ao nosso redor, né? Amigos, parentes, tá ok? Vamos começar então. Vamos começar com a primeira pergunta, que é a seguinte, apóstolo. Apóstolo, por algum tempo, o senhor foi contra os cristãos celebrarem o Natal. Por que hoje em dia o senhor não vê mais problema nisso? Vou dividir a minha resposta em 3 sessões aqui. Primeiro, eu quero reportar o tempo da minha infância, né? Desde que eu me entendo por gente, a partir dos 5, 6 anos de idade, né? Vivi num contexto de família, com meu pai, minha mãe, meus irmãos, e sempre, no final de ano, havia uma grande expectativa por parte de todos em relação à festividade do Natal. Sim. Então, hoje, quando eu olho para essa fase, né, aí da minha vida, primeira infância, segunda infância, né, adolescência, eu tenho boas recordações, tenho memórias afetivas em relação a esse tempo natalino, né, devido a essa tradição que a minha família sempre conservou de celebrar o Natal. Né? E o Natal, lá na minha família, na minha casa, era esperado, era desejado. Né? Então, chegava ali o início de dezembro, né? Me recordo que a minha mãe dizia assim, o João era meu pai, né? João, está na hora de você sair por aí e achar um galho de árvore para a gente fazer a nossa árvore de Natal. Porque chegou o mês de dezembro. Né? Então, meu pai me chamava, vamos lá, menino, vamos ali comigo. A gente saía para cortar um galho de árvore e às vezes eu achava muito, né, para achar um galho adequado, e sempre achava no vizinho, numa localidade próxima. E aí a gente solicitava, cortava aquele galho de árvore, né, meu pai levava para casa, e aí, chegando em casa, né, minha mãe tinha algodão, e bastante algodão, né, e as minhas irmãs, junto com a minha mãe, preparavam a árvore de Natal. Então, colocava o algodão dos galhos daquela árvore, daquele galho de árvore, e aí colocava dentro de uma lata com terra, né, e aí colocava um papel ali, um papel permeável ali, cobrindo aquela lata, né, e aí faziam os enfeites, né? Pegavam aquelas bolinhas de Natal. Me recordo até hoje que algumas vezes nós íamos nas lojas americanas ou em Riachuelo, me recordo bem qual loja, mas sempre tinha uma loja que tinha aquelas bolas coloridas, né? Aí comprava uma caixa com bolas e aí minha mãe pegava linha e amarrava aquelas bolas naquela árvore bem artesanal ali, né? Que era feita em casa, né? E aquilo já era uma festa, né? Aquele momento ali, inicial, né? Do mês de dezembro, da espera do Natal.
Aí se colocava uma guirlanda de trás da porta, né? Tem uma coroa chamada coroa do Advento, se coloca de trás das portas para dar as boas-vindas, né? Dar boas-vindas a todos que chegarem naquele tempo de festa natalina, né? Então cada um que chegava sabia que era bem-vindo, né? Ao tempo do Natal, era bem-vindo à casa e tal. Bom, e aí durante o mês de dezembro, né? Meu pai preocupava com as coisas de casa, colocar tudo em ordem, às vezes pintava as paredes, né? Dava uma renovada ali no visual da casa, no ambiente. E aí, quando chegava tempo do Natal, quando chegava a véspera do Natal, né, 24 de dezembro, então ali a família estava toda já empolgada com a festa, né? E desse tempo já se distribuía cartões de Natal, e colocava-se cartões de Natal na árvore de Natal ali, cada um que recebia um cartão colocava a mensagem que recebia na árvore de Natal, e enfim, e aí havia aquele costume, né, de na véspera do Natal reunir toda a família, né, para comer juntos, ter uma ceia de Natal e celebrar a festa. Então ali tinha muita alegria, cânticos e danças e tudo mais, e um abraça o outro, né? E havia aquele espírito de congraçamento, né? E todo mundo queria abraçar todo mundo, e às vezes saía até pelas ruas abraçando os vizinhos. E era um tempo assim memorável, realmente um tempo um tempo que ficou marcante, né? Que marcou a minha memória, que está na minha memória, né? Trago isso na memória como boas recordações. Portanto, esse foi o tempo do Natal em família que, de fato, eu quero ressaltar aqui como a primeira parte, né, da minha história e da minha experiência com o Natal, das minhas experiências com o Natal em família, né? Uma tradição que nos envolveu bastante. Quando chegou ali na minha adolescência, ao completar 16 anos, né, eu tive uma experiência de novo nascimento, uma experiência de conversão a Cristo, né? Conheci Jesus Cristo na igreja cristã evangélica da Fama, onde eu morava, né? E ali, então, ingressei da comunidade, e a igreja tinha, também por tradição, por costume, né? Celebrar o Natal com cantatas, com teatro, com jograis, né? E eu nem sabia que eu tinha talento para essas coisas, mas aí na igreja foi descobrindo, né, meus talentos. Passei a participar do teatro, né, e encenar peças de Natal. Passei a participar de jograis e, enfim, comunicar mensagens de Natal de maneira dramática e tudo. E aquilo foi sendo marcante também, foi marcando a minha primeira infância espiritual, né, foi marcando a minha vida dentro da igreja. Então, sempre no final de ano, na minha igreja, tinha uma festividade natalina com o objetivo de evangelizar as pessoas não crentes. Então, sempre, quando tinha uma cantata, um teatro, né, a gente saía pelas ruas convidando as pessoas. Olha, vai ter um teatro na igreja, vai ter uma cantata, um conjunto lá vai fazer apresentações, vai ter um coral bonito. Vamos lá participar, vamos lá. E sempre, né, no dia 24 de dezembro ou 25, dependia do dia que caía, a gente então conseguia reunir, né, muita gente na igreja, e conseguia levar muitos descrentes ali para participar da festa, da festividade, e muitos convertiam. Então, isso também foi marcante, né? E assim foi, né? Eu fui sempre seguindo essa tradição, esse costume, né, dentro da igreja, né, de celebrar Natal de maneira solene, espiritual, ministrando o verdadeiro sentido do Natal, e aí foi. Assim foi, né? Até que eu me tornei pastor e passei a me relacionar com outros pastores, e no final da década de 90, início dos anos 2000, eu tive uma influência muito grande de alguns pastores que eram meus amigos, líderes de grande influência nacional, internacional, e eles eram da linha puritana, né? Pastores da linha puritana, que tinham muito zelo, né, pelas tradições cristãs, segundo eles, né, que eram
verdadeiramente bíblicas, e com a proposta do movimento puritano, né, de tirar do meio cristão evangélico tudo que era resquício da Igreja Católica. Então, passaram a estudar sobre a origem do Natal, e então aí descobriram que havia, antes de Cristo, né, em tempos remotos, cerca de quase 5.000 anos atrás, ou mais de 5.000 anos atrás, já uma história de um Natal pagão, né, ali remetendo a Nimrod, né, bisneto de Noé, e aquela coisa lá na Babilônia, que dizia que um menino nasceu, né, que era o próprio Nimrod, que havia morrido e ressuscitado, e nasceu ali, tal, de uma virgem, enfim. Foi contando essa história, foi passando essas histórias, e eu passei a pesquisar isso, né, levei a sério, e mudei totalmente a minha prática, né? Passei a não mais celebrar Natal, e inclusive até passei a escrever, né, alguns materiais sobre Natal. Cheguei até a comercializar, né, materiais, apostilas, ensinando ao povo de Deus a abandonar o Natal, porque é uma festa pagã. Assim eu dizia, né, o Natal é uma festa pagã. Então, aí com aquele selo puritano, né, passei um bom tempo, talvez aí uns 10 anos da minha trajetória ministerial, combatendo o Natal, combatendo a festividade do Natal. E, inclusive, em programa de rádio. Por algum tempo, né, eu trabalhei em comunicações, no rádio, televisão, e aí, dando entrevistas, né, para alguns colegas, eu, de fato, né, combati de maneira firme, veemente, né, a prática da comemoração do Natal, ligando o Natal ao paganismo, né? E assim foi, até que passei a estudar mais profundamente, né, a teologia da Nova Aliança, da Graça, passei a me aprofundar mais também em relação a certos temas que a Igreja trata de uma maneira muito mística, e às vezes até demonizando, né? Como, por exemplo, muitos demonizam o Natal, dizendo que é totalmente pagão. E eu fui estudar isso a fundo, fui passar limpo várias crenças, eu percebi que eu estava totalmente enganado. Eu estava seguindo um posicionamento puritano. E, de fato, né, se você for estudar a história dos puritanos, né, que surgiram na Igreja Anglicana, no século XVI, lá na Inglaterra, né, com o propósito de purificar a Igreja, né, de todo resquício católico, de todo costume, tradição católica. E então aquele movimento nasceu com boas intenções, nasceu em busca de purificação da Igreja, de renovação, de santidade, um movimento que nasceu com zelo, né, por uma teologia 100% bíblica. Não resta dúvida que o movimento puritano teve muitas colaborações, concedeu muitas contribuições para a renovação da Igreja ali no final do século XVI, né? Isso aconteceu depois da Reforma Protestante. E esse movimento puritano chegou na América do Norte, mais precisamente na região de Nova York, e esse movimento propôs, né, uma mudança total na Igreja evangélica. E conseguiu, de fato, uma reforma na Igreja protestante na América do Norte. Tanto é que até hoje, né, na região ali de Nova York, de Boston, há muita influência dos puritanos, né, na igreja. E muitos não comemoram o Natal, né, porque eles, inclusive, aboliram completamente as celebrações de Natal na América do Norte. Mas você vê que, pouco a pouco, né, a festa de Natal ela foi se expandindo, foi se tornando mais e mais popular no mundo inteiro, né? E hoje, né, eu posso dizer, depois de conhecer, né, a teologia da Nova Aliança da Graça, de aprofundar mais, né, em todos os temas e assuntos, né, relativos a Jesus, a vida dele, eu posso hoje dizer que a maturidade chegou, que, né, vamos dizer assim, a renovação da minha mente chegou a tal ponto
onde eu não consigo mais enxergar, né, como eu enxergava, como eu via ali nos anos 2000, no início dos anos 2000, vamos dizer, na primeira década desse século XXI, né? Eu passei a ter uma renovação de entendimento, né? E hoje eu vejo que toda essa reportagem, essa remontagem que muitos fazem a respeito do Natal, dos pagãos, e ela tentando aí fazer uma conexão, né, de histórias antigas com a história de Jesus, tentando mostrar que a igreja cristã do primeiro século não tinha nenhuma tradição nesse sentido, ninguém falou disso, né? E de fato ninguém falou mesmo, né? Porque a igreja, naquele contexto de perseguição, a igreja não tinha como ela celebrar quase nada, né? Aliás, ela só celebrava de fato a Santa Ceia, porque Jesus mandou celebrar a Santa Ceia. E assim foi, e até chegar no quarto século, né? No quarto século, aí houve uma interveniência, uma interferência, uma intervenção, né, do imperador Constantino de Roma, que ele vendo lá os pagãos celebrando festividades ao Deus Sol, porque o que acontecia na Europa, o que acontecia ali no Ocidente desse tempo, né? Acontecia que na Europa havia o inverno rigoroso, havia um grande inverno ali, começando já a partir de setembro, né? Um grande inverno. E era um inverno tão rigoroso que trevas envolviam as pessoas, né? O sol desaparecia, né? E as noites eram mais longas e havia muito pouco sinal de luz, né? E o povo vivia numa depressão desse tempo, né? Então, e aí os povos naquela época já tinham, né, por costume celebrar o renascimento do sol, né? Porque havia aquele tempo do solstício, que era o tempo que o sol desaparecia, né? E vinha aquele inverno rigoroso. Então, numa certa época, principalmente no final de ano, os pagãos ali começavam a celebrar ao Deus Sol, né? Alguns celebravam a Saturno, porque era considerado o Deus, né, do universo, Deus do Sol, das estrelas, enfim, o maior Deus. Então eles celebravam esse Deus com festas, né, com ceia, com celebrações, com danças, e havia ali troca de presentes, e havia o costume, né, de colocar uma árvore, um pinheiro, né, dentro de casa, porque representava a esperança, representava a vida resistindo, né, todo inverno ali, toda a hostilidade, né, da temperatura, e enfim, então celebravam, de fato, né, ao Deus Sol. Tinha o Sol como uma divindade, que ele iria renascer, que iria aparecer ali no fim do inverno, trazendo renovação em tudo, trazendo calor, trazendo vida, trazendo a vegetação de volta e tudo mais. Então, havia tudo isso, é verdade. Não temos como negar que quando Constantino viu, né, que os romanos celebravam essa festa de fim de ano, esperando o sol, e ele resolveu tornar essa festividade no nascimento, na festa do nascimento de Jesus, na festividade do nascimento de Cristo, ele teve essa inspiração de fato. Mas isso não serve para que nós possamos concluir que o Natal não deve ser celebrado, porque foi através de um imperador, de um rei, que não tinha conhecimento bíblico, que veio a iniciativa, né, de implementar essa festa, né, dando aos cristãos, né, esse destaque, essa honra, né, porque o que aconteceu com Constantino, né? Ele foi influenciado pela sua mãe, Catarina, que era uma mulher, aliás, Helena, né? Helena, acho que era Helena Catarina o nome da mãe dele. E, então, ele foi influenciado, né, pela mãe dele, que converteu a Cristo, e ele queria, então, dar destaque ao cristianismo.
Então, o que ele fez? Os romanos vão todos converter a Cristo, vão todos estar na igreja. Então, ele fez um decreto que todo cristão, aliás, que todo pagão ali, que todo romano deveria estar na igreja, que deveriam se tornar cristãos e, portanto, deveriam celebrar uma festa diferente. Tudo aquilo que faziam para o Deus Sol, iriam fazer para Cristo. Então, ele instituiu, no dia 25 de dezembro do ano 336, a festa do Natal de Jesus. E mais à frente, o Papa Júlio I, já no quinto, sexto século, ele, então, instituiu como uma data oficial da igreja de celebrar o Natal de Jesus. Ok, não vamos aqui conflitar com ninguém em relação a isso. De fato, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Vamos falar disso depois. Não nasceu nessa data. De fato, a data nos remete ao imperador Constantino, a esse tempo em que os romanos celebravam o Deus Sol, esperando o renascimento do Sol, no fim do inverno. Tudo isso é algo histórico. Ok? Bom, pois é. Porém, a igreja foi ressignificando tudo relativo ao Natal. E chegamos a um ponto onde hoje, numa época de modernidade, numa época de internet, de redes sociais, nós podemos compartilhar o verdadeiro sentido do Natal, podemos resgatar tudo que diz respeito ao Natal de Jesus e, inclusive, ministrar sobre o propósito do nascimento dele, da vinda dele, sua morte na cruz, sua ressurreição, sua ascensão, seu reinado. Enfim, podemos hoje falar de Jesus de uma maneira mais firme, mais consistente, mais abrangente, mostrando, inclusive, esses aspectos que eu estou falando da história do Natal. A Bíblia dá destaque ao Natal, a Bíblia dá uma relevância, Deus colocou da Bíblia, no cânon, 3 ou 4 capítulos da Bíblia, narrando o nascimento de Jesus, Portanto, é algo de relevância, é algo importante. E eu não vejo, agora eu entro nessa terceira fase, da minha experiência com o Natal, e a mudança que eu tive, que eu passei nos últimos anos, eu não vejo absolutamente nada que vincula a prática da celebração do Natal ao paganismo. O paganismo ficou para trás. Ok, a igreja ressignificou tudo relativo ao Natal, e hoje não existe ninguém adorando nenhum deus pagão, não tem ninguém adorando nenhum símbolo do Natal. Nem mesmo os católicos adoram os símbolos natalinos. Alguns interpretam de maneira errada, alguns veneram de alguma maneira, no sentido de achar que traz boa sorte, isso, aquilo, mas não chega a ser uma adoração. Agora, para nós cristãos, existem símbolos, mas nós não estamos presos a simbologias, estamos presos à essência, ao sentido real da mensagem do Natal, aos propósitos de Deus em relação ao Natal. E quanto à festa, como eu falei, é uma festa que já tem uma tradição, já é de tradição, no meio, junto às famílias cristãs. É uma festa que traz memórias afetivas, é uma festa que celebra Jesus, ou seja, todo lar onde há conhecimento da Bíblia, se celebra Jesus. Então, ninguém no lar cristão que segue a Bíblia vai homenagear Nimrod, vai homenagear Deus Sol, vai homenagear deusa tal. Ninguém vai homenagear nenhum ídolo pagão, Estão sempre homenageando e ressaltando que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele veio a este mundo, que ele nasceu aqui, e que o seu nascimento é importante, é histórico, dividiu a raça humana, dividiu a história humana, e antes e depois dele. Ele é importante, ele é alguém que está acima de todos, então nós temos que honrá-lo, e eu vejo o Natal como esse tempo de honrar.
né? Não é um tempo de celebrar o aniversário de Jesus, porque Jesus está na eternidade. Jesus não habita mais aqui no tempo, desse espaço que estamos. Ele está na eternidade, está em glória. Então não há por que celebrar o aniversário dele. Mas nós celebramos o nascimento, a importância do nascimento, porque ele nasceu, o que aconteceu envolvendo o nascimento dele, Mudança da história, e tudo que representa para nós cristãos e que representa para o mundo que não é cristão, que precisa saber quem é ele. Então, não vejo absolutamente nenhum mal em celebrar o Natal. Aleluias. Apóstolo, então, a segunda pergunta é a seguinte: o Novo Testamento narra o nascimento de Jesus, mas não ordena que a igreja o celebre. Jesus nos mandou celebrar sua morte, mas não nos mandou celebrar seu Natal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro, é verdade. É verdade, Jesus não deu ordem para os seus discípulos celebrar seu nascimento. Mas, se você observar as Escrituras, vai ver que tudo estava profetizado, e as profecias do nascimento dele se cumpriram. Isso foi algo relevante, né, para a história, algo que veio para mostrar para Israel, né, que o Messias, de fato, nasceu em Belém. E depois que as Escrituras foram confirmadas e terminadas, né, para serem colocadas no cânon, e a igreja então recebeu os 27 livros do Novo Testamento para ler, para estudar. Então a igreja passou a levar em conta, né, todas as etapas da vida de Jesus. Então, Jesus mandou que a igreja comemorasse, celebrasse a Santa Ceia, que se refere à sua morte, seu sacrifício na cruz, né? Ok, então essa foi a ordem do Senhor. Na verdade, ele deu 2 sacramentos, né, que são 2 ordenanças, né? O batismo nas águas e a Santa Ceia, né? Porém, como eu venho falando, né, todas as etapas da vida dele são importantes. E mesmo ele não tendo dado uma ordem, né, a igreja acabou ressignificando o Natal, que foi estabelecido lá pelo imperador Constantino, né, em 336 dessa era, e a igreja passou a celebrar. E essa celebração, ela nos leva a refletir, nos leva a comunicar a mensagem evangelística, e eu vejo que Deus tem aprovado, uma vez que o Natal continua de pé, continua sendo passado de geração em geração, e é uma festividade que gera uma oportunidade para as pessoas não crentes se chegarem a Deus, conhecer o Evangelho. É uma oportunidade para nós cristãos, né, pregar o Evangelho, pregar o verdadeiro significado do Natal e levar as pessoas a Cristo, né? E é uma festa que ela muito mais colabora, né, para a expansão do cristianismo, para a expansão da igreja, do que no sentido oposto. Aliás, eu não consigo mais ver qualquer coisa no sentido oposto. Eu vejo o Natal trazendo prejuízo para a igreja, né? Os puritanos, com aquela visão que eles tinham de purificar tudo, né, passaram a tirar da igreja todo tipo de festejo, de festividade, de celebração, para tornar a igreja mais compenetrada, mais reflexiva em relação a tudo. Mas eu penso que isso não combina muito com o espírito de júbilo, de celebração que você vê, por exemplo, nos dias de Davi, quando ele escrevia salmos e convocava Israel para celebrar Deus com todo tipo de instrumento, com festa, com danças, com isso, com aquilo. E, portanto, penso eu que Deus gosta disso. Deus gosta, sim, de celebrações festivas, né? E que, principalmente, envolve uma etapa da vida de Jesus, que é o seu nascimento. Como eu falei aqui, a Bíblia dá destaque a isso. É relevante, está ali em 3 capítulos, né, do Novo Testamento, onde se menciona o nascimento dele, se narra tudo que passou ali envolvendo o dia do nascimento dele, e inclusive confirmando profecias. Então, é algo importante que a igreja celebra, né? Não foi uma ordenança de Jesus, mas a igreja celebra, e
assim como damos importância a outras etapas da vida de Jesus, né, outros períodos, a sua ressurreição, o seu ministério na terra, e, enfim, tudo que envolve ele, até mesmo seu sacerdócio hoje, né, em glória. Então, nós temos o Natal, é um tempo da vida dele, e nós devemos ressaltar, sim, que ele veio aqui, né, dividir a história da humanidade, ele veio aqui cumprir profecias em relação ao Messias, ele veio para confirmar, né, promessas feitas a Davi, Abraão e tantos outros. Então, é muito importante. A igreja tem, sim, que celebrar com alegria. Glória a Deus. Apóstolo, sobre os símbolos do Natal, o que o senhor tem a dizer sobre eles? Então, como eu falei aqui, né, eu, pessoalmente, não sou preso a simbologias. Eu já estive em Israel, fui a Israel muitas vezes, né? Estive com caravanas em Israel, celebramos festas judaicas no passado, né? Hoje eu não celebro, porque hoje eu conheço a nova aliança da graça. Amém. Conheço, né? E sei que o tempo da lei é passado, nós estamos mais vinculados à velha aliança, mas sim à nova aliança, e na nova aliança não tem aquelas festividades judaicas, né? Então, mas você precisa entender, nós precisamos entender que é importante, né, essa celebração do Natal de Jesus, muito embora as Escrituras não tragam, né, uma data exata, né, do nascimento dele. Eu vou falar daqui a pouco, né, sobre uma provável data do nascimento dele, mas não há uma data precisa do nascimento de Jesus. Mas o fato é que ele veio ao mundo, né? E aí você me perguntou agora sobre os símbolos natalinos. Então, os símbolos natalinos, eles surgiram em diferentes épocas, né? E foram sendo incorporados à festividade do Natal, principalmente pela Igreja Católica, né? No tempo da Reforma Protestante, todo mundo sabe que a Reforma Protestante do século XVI, capitaneada por Martinho Lutero, por João Calvino, Zwinglio, John Knox, né? Essa reforma, ela aconteceu dentro da Igreja Católica Romana, né? Então, a proposta de Lutero, porque ele foi aquele que escreveu 95 teses e colocou lá nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, né? Mostrando que a salvação é pela fé, não por obras, e mostrando vários fundamentos da vida cristã, mostrando vários fundamentos do cristianismo, né? Estabelecendo as 5 solas, né? Solas Escrituras, sola fide, né? Só a fé, somente a fé, somente Jesus Cristo, né? Somente pela graça e somente a Deus glória. Então, se estabeleceu as 5 solas do cristianismo, né? E muita reforma foi feita. Mas Lutero, em relação à simbologia do Natal, ele não propôs abolir, né? Não propôs nenhuma abolição. Inclusive, se atribui a Lutero o costume de fazer a árvore de Natal, de enfeitar um pinheiro, né? E colocar dentro de casa nesse tempo do Natal. Embora esse costume já viesse antes de Lutero, mas parece que Lutero ele deu ênfase e ele de fato fez isso, né? Ele fez uma árvore de Natal, ele enfeitou uma árvore de Natal e mostrou que não tinha qualquer preconceito em relação à simbologia da árvore de Natal, né? Outros símbolos vieram depois disso, né? E parece que houve uma influência muito forte dos judeus na festa do Natal, embora os judeus não comemorem Natal, né? Mas temos a festividade da Hanukkah, a Hanukkah judaica, né? No final de ano, que é aquela festa das luzes. Não sei se você em Israel chegou a ver, né? Aquela festa das luzes no final de ano. Acho que você não foi no finalzinho do ano, né? Eu estive lá. Eu estive lá algumas vezes no final de ano, né? Na época do inverno.
E é muito bonito, né? É muito bonita a festa da Hanukkah. Muitas luzes, né, diferentes, coloridas, são acesas por todo Israel para celebrar essa festa da Hanukkah, né? E aí essa influência chegou na simbologia, passou a incorporar a simbologia do Natal no Ocidente, né? Que hoje, por onde você vai, nas grandes cidades, né, você vê enfeites, né, com luzes coloridas por toda parte, né? Na entrada das cidades, nas praças, né? Então você vê luzes diversas ali, e quando a pessoa chega e vê, por exemplo, no Brasil nós temos ali em Gramado, né? Recentemente eu estive com a minha esposa em Gramado e pude contemplar ali o festival de luzes que acontece na época do Natal, e o Natal Luz, que é feito ali, né? Que é feito em Gramado, que inclusive é um lugar turístico, né? E muita gente vai para ali, gente vai até da Europa para Gramado, nessa época do Natal, para assistir os espetáculos que são feitos ali. Há espetáculos diversos, né, de teatro e também de luzes, né, por toda parte. E fica tudo bonito, né? Eu fico realmente encantado com isso. Vejo isso como algo que é bom de se ver, é bonito, né, é agradável. Né? As crianças ficam encantadas também, né, de ver aquelas luzes piscando, indo para todo lado. E é bonito, isso enfeita as cidades, isso traz um clima festivo. É muito bom isso, né? Então, eu vejo o seguinte, que algumas simbologias, elas têm embutidas algumas superstições. E superstição não cabe na nossa vida cristã. Nós não somos um povo supersticioso. Então, por exemplo, usar velas, usar, às vezes, alguns adereços que tem ligação com elfos, com o Papai Noel, até mesmo o Papai Noel, né, se tornou uma figura emblemática, né, do Natal. O Papai Noel inclusive é um ídolo, né, do Natal, que tomou o lugar do dono da festa, né? Em muitos lugares o Papai Noel tem destaque e Jesus não tem nenhuma referência, nenhum destaque. Então, esses símbolos eles foram surgindo. E a Igreja Católica incorporou todos eles, adotou todos eles, mas a Igreja Evangélica não. A Igreja Evangélica usa alguns desses símbolos. E eu não tenho resistência a nenhum desses símbolos, como, por exemplo, a árvore de Natal. Eu mesmo já combati muito, né, a árvore de Natal, porque havia costumes pagãos antigos, né, de cortar um pedaço de árvore ou de plantar uma árvore, dedicar aos deuses e colocar enfeites, né? Lá na Idade Média, lá naquela época de obscuridade, né? Como eu falei aqui, havia a festividade ao Deus Sol, e alguns colocavam frutas, né, no pinheiro, frutas mesmo, maçãs, peras, laranjas, amarravam, né, frutas no pinheiro para celebrar o renascimento do sol. E para também passar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fartura que viria no futuro, né? Em breve e tal, e aquilo perpetuou-se, né? E aí chegamos hoje à árvore de Natal moderna, né? Que tem luzes, hoje até controladas por computador, existem árvores de 10 metros, 20 metros, 50 metros de altura, né? São feitas em cidades por aí, em grandes cidades. E, enfim, existe a árvore de Natal. Muitos cristãos dizem, não quero fazer árvore de Natal. Se me remete ao meu tempo de idólatra, isso, aquilo, ok. Se você não quer fazer, não faça. Quem faz, não condena quem não faz. Quem não faz, não condena quem faz. Cada um tem isso na sua mente definido. Não vamos criar divisões na igreja por causa disso. Então, eu vejo assim, alguns símbolos eles não têm nenhuma ligação com superstição, né? Como a árvore de Natal, porque muita gente fala, não, mas ela veio lá do costume pagão, veio, mas não está mais inserida naquele contexto. Mas se for assim, então a gente vai seguir o paganismo. E algumas pessoas dizem, mas isso aí tem demônios para todo lado, porque tem gente que é muito mística, tem muito pastor místico que mistura cristianismo com misticismo
candomblecismo, com espiritismo, espiritualismos diversos, aí começa a dar essa conotação de que em tudo que você usa que veio do paganismo, então isso é um altar para demônio. Mas isso não tem comprovação, nenhuma comprovação. E outra coisa, o Novo Testamento não tem qualquer tipo de direcionamento, qualquer tipo de palavra apostólica que afirme que os ídolos ganham espaço dentro da igreja, que os demônios ganham espaço dentro da igreja, porque usa alguma coisa que veio lá de fora. Por exemplo, se nós formos hoje passar limpo tudo que veio do paganismo, que está dentro da igreja, nós vamos ter que mudar de nome, porque os nossos nomes, né? O meu nome, Antônio, o seu nome, Renato, esses nomes não vieram da Bíblia, não estão na Bíblia, são nomes vieram do paganismo, são nomes pagãos. Né? Se você for passar tudo ali, então você vai parar de usar o anel de casamento, porque a aliança de casamento é um símbolo que nasceu no Antigo Egito. Né? E hoje em dia, os cristãos casam, colocam aliança, né? Eu tenho aqui a minha, né? Na mão esquerda, e aí estão perpetuando um costume pagão. Outra coisa, se você for passar tudo a limpo, então para de celebrar aniversário e fazer bolo. Porque tanto celebrar aniversário quanto fazer bolo são costumes pagãos. Né? Isso não está na Bíblia. Não sei o que não está na Bíblia. Pois na Bíblia também não tem bolo de aniversário. O primeiro bolo de aniversário, sabe quando foi feito? Na antiga Grécia. Foi um bolo feito para a deusa Artemis, na Grécia Antiga. Então, o bolo de aniversário é de origem pagã. Né? Aliança é de origem pagã. Seu nome pode ser de origem pagã, se não é bíblico, é de origem pagã. Os meses do ano remetem a deuses pagãos. Os dias da semana remetem a deuses pagãos. Então, se você for ficar nessa paranoia de demônio para cá, demônio para lá, então você tem que morrer hoje. A partir desse mundo, para você entrar num estado de purificação diferente. Porque aqui nesse mundo você vai ter que conviver com isso, vai ter que ressignificar as coisas, dar um sentido diferente, sentido bíblico para cada simbologia, para cada coisa. Por exemplo, a árvore de Natal. Se a criança pergunta, mãe, pai, o que significa essas bolinhas coloridas na árvore de Natal? Você vai dizer, são frutos do Espírito. São frutos do Espírito. Né? A árvore de Natal representa a esperança que nós temos em Cristo. Amém. Porque né, o pinheiro, que era resistente ao inverno, estava dentro das casas ali, dos lares, mostrando esperança, apontando que o sol iria nascer e que a vida resistia. A vida resistia. Deus dá graça para a vida resistir aos piores momentos, às piores estações. Então, podemos pregar essa mensagem, usar essa simbologia para a árvore de Natal, entende? E mostrar isso para as crianças, né? E por aí vai. Então, agora, temos simbologias diversas, né, do Natal. Agora, o que mais chama a atenção é a figura do Papai Noel. O Papai Noel. De onde vem esse Papai Noel? Né? Essa história do Papai Noel começou lá no IV século. Porque havia, na cidade de Mira, na Turquia, um bispo católico que foi conhecido como um homem caridoso. Ele tinha o costume de pegar moedas de ouro e colocar por cima das chaminés para ajudar as pessoas mais carentes a terem comida, realizarem seus sonhos. Então, São Nicolau era essa figura generosa, essa pessoa generosa que saía com uma sacola de moedas de ouro. Por que ele saía com uma sacola de moedas de ouro? Porque ele era de uma família muito rica. O pai dele morreu, deixou uma herança muito grande para ele. Ele tinha muito ouro. E Nicolau, então, movido por um espírito de caridade, ele resolveu repartir riqueza. Ele saiu distribuindo riqueza os lares mais pobres. E ele fazia aquilo de maneira constante. E ele, depois que morreu, foi
foi beatificado, foi canonizado como Deus, aliás, como santo, né? Como santo católico, não como Deus, mas como santo católico, e passou então a ser perpetuado como uma figura, um santo da caridade, da bondade que saía pelas ruas no final do ano para distribuir moedas de ouro. E aí passou essa mensagem da figura do bom velhinho, e aquilo foi passando as gerações, né? Quando chegou já ali no final da Reforma Protestante, início do século XVII, então já havia outras histórias sobre o bom velhinho, né? Isso chegou até a Europa, chegou até a Holanda, mais precisamente, chegou até a Holanda, e lá se criou uma história de um santo chamado Sinterklaas. Sinterklaas era um bom velhinho, né, que também distribuía presentes para as crianças, que destacava, revelava quem era uma criança de boas ações, quem era uma criança de más ações. Então, era relacionado às crianças e era uma figura que fazia boas ações para as crianças, né? O Sinterklaas. Aí, alguns holandeses foram para a América, chegando na América, né, passaram essa história do Sinterklaas, e aí nasceu, nos Estados Unidos, a figura do Santa Claus. Santa Claus vem de Sinterklaas, da Holanda. Então, criou-se aquela imagem de um velhinho, barbudo, que tinha um saco nas costas, que saía para distribuir presentes para as crianças e tal. Isso ficou ali na cultura americana, no folclore, né, natalino americano. E, como você sabe, os Estados Unidos exporta o que tem para o mundo, até mesmo seus costumes, né? E aí o Papai Noel foi exportado, né? Mas o que aconteceu? No século XIX, ou melhor, no século XX já, em 1931, a poderosa Coca-Cola criou uma campanha de marketing, uma campanha publicitária muito poderosa, muito forte, e resolveu, então, contratar um desenhista para fazer a figura do Papai Noel moderno. E aí, o cartunista fez a figura do Papai Noel moderno para uma campanha publicitária da Coca-Cola. E aí, o Papai Noel que foi desenhado é este que até hoje é visto, né? É um velhinho de bochechas grandes, né? Bochechas rechonchudas, barba comprida, branca, bigode branco, cabelo branco, que usa um gorrinho vermelho, né, com a parte branca, e uma roupa bem vermelha, com cinto preto, uma calça vermelha e botas pretas, e que ele sai, né, com uma carruagem sendo puxada por renas, e ele vai, então, de casa em casa distribuindo presentes. Então, aí apareceu essa figura do Papai Noel moderno, e você sabe que a Coca-Cola domina, né, o marketing, domina tudo, e ela vem, então, ano após ano, usando a figura do Papai Noel. E aí criou-se até a morada do Papai Noel, o castelo do Papai Noel, né? Aí se diz que o Papai Noel mora na Finlândia, próximo do Polo Norte, e que, então, ali é a casa dele. Então, fizeram até uma casa lá, né, lá na Finlândia. E muitos pais levam seus filhos para estar ali com o Papai Noel na sua morada na Finlândia. Né? Só que, se for nesse tempo, vão dizer que o Papai Noel não está lá, porque ele está em trabalho, ele saiu, vai distribuir presentes, então não está lá agora. Então, é muito tempo, única época do ano que o Papai Noel não está na Finlândia. Mas tudo isso é uma invencionista, tudo isso é uma história, um conto, e não tem nada a ver conosco, né, com a Bíblia. Realmente, a figura do Papai Noel não deve ser mencionada pelos pais cristãos, a não ser para dizer que é mentira, que não tem razão de ser, que o Natal é de Jesus, que a história da Bíblia não tem nada com o Papai Noel. O Papai Noel não tem lugar na Bíblia. É uma história que foi inventada pelos homens e que foi perpetuada a partir do século IV com São Nicolau, pela figura de São Nicolau. Chegou até a Europa ali, chegou até a Holanda, melhor dizendo, né? E ali, então, criou-se o Sinterklaas, depois foi para a América, e ali criou-se
a figura do Santa Claus, que é o Papai Noel, né? Na França passou a ser chamado Noel, e isso foi se espalhando pelo mundo afora, entendeu? Então a simbologia ela é vasta, né? Nós temos pelo menos uns 15 símbolos que são muito usados nas festas de Natal, né? E aí tem aquela questão, né, do peru, né? O peru é sempre a ave do Natal. As pessoas, quando falam de Natal, falam do peru, né? Tem que ter um peru. Da onde veio o costume de comer peru, né? Quer dizer, veio da América do Norte, veio dos Estados Unidos, mas não veio da época do Natal. Na verdade, né, os americanos comem peru no dia 4 de julho, né, no dia da independência, no dia de ação de graças. Né? No dia de ação de graças. É o dia que os americanos comem peru. Né? Então, tem o dia de ação de graças, e ali no dia de ação de graças, eles comem perus. Estima-se que hoje, na América, na época da ação de graças, no dia de ação de graças, os americanos consomem cerca de 50 milhões de perus. Que é isso? 50 milhões de perus. E aí, alguém teve essa ideia de incorporar, de colocar o peru, né, como parte da ceia natalina. Talvez por interesse financeiro, né, por interesse monetário disso aí. Mas pegou, né? E pegou. E aí, gente, aí, hoje, quase todos os lares, no final de ano, na ceia natalina, as pessoas têm um peru assado, né? Eu, particularmente, gosto mais do Chester, né, do Dom Fraldinha, do que provavelmente do peru. A respeito de quem gosta do peru, né? Já comi muito peru também. Após, alguns cristãos dizem que não celebram o Natal porque é tão somente uma festividade secular, né, com apelo extremamente comercial. Qual que é o parecer sobre esse posicionamento? Bem, o mundo é movido pelo comércio, né? Ou seja, o comércio precisa de movimento, precisa de consumismo, né? Eu sou contra o consumismo desenfreado, né? Não me encaixo nisso, né? E não vejo isso com bons olhos, né? As pessoas gastarem o que não podem, correr para comprar as coisas, né? Em função de um evento. Eu não sou a favor disso. Porém, o comércio é oportunista. Os comerciantes, eles precisam desses motivos, né, para poder movimentar o comércio. E movimentar o comércio é bom para a economia das cidades, né, dos estados, dos países, até mesmo dos trabalhadores em geral. O que não é bom é a gastança desenfreada, né? Mas se alguém tem o costume, né, de fazer uma bela ceia, uma ceia recheada de boas comidas, né, na véspera do Natal. Se alguém tem esse costume, isso é algo bom para a família, isso é algo que motiva, inclusive, né, todos os parentes a estarem juntos, motiva todos a estarem reunidos numa confraternização especial, né, numa ceia especial. Não vejo nada de mal nisso e penso eu que em relação a que acontece, de muita gente querer comprar presentes, querer comprar coisas novas, querer trocar seu celular, trocar seu carro e dar presentes para a família, para as pessoas, é um costume que ele se perpetua, né? Até o ponto em que você se controla, não gasta além, né? Ou seja, estabelece um teto, né, para isso, um gasto, né, uma cifra, né? Falar, vou gastar tanto, não vou gastar mais que isso, vou me controlar para não ficar apertado, porque logo após as festas de fim de ano, aí vem o período escolar. O período escolar, outros gastos. Aí tem outros gastos, né? Então os pais têm que gastar com os filhos na escola, tem outras coisas para investir, e então tem que ter o cuidado para não extrapolar. Uma vez que não extrapola, uma vez que cada um faz de acordo com a sua renda, uma boa festa, uma boa ceia natalina para a família, não vejo nada de mal nisso. Também quanto aos presentes, né? Pelo fato de os pagãos na antiguidade terem tido essa ideia de trocar presentes, nessa época que faziam festa a Saturno, ao Deus Sol, enfim, eu não vejo por que condenar as pessoas que têm esse costume de dar bons presentes nessa época, de dar presentes nessa época, né? Trocar presentes nessa época. Porque é um costume
que agrada, que alegra muita gente. Então, se é bom, se alegra, se traz prazer, se não vai deixar ninguém quebrado aí para começar um novo ano, continue com o seu costume de presentear pessoas. Aleluia. Se alguém quiser incluir a mim e o Renato, Renatinho, aqui conosco, tem na sua lista de pessoas para mandar um presente, pode mandar que nós estamos aqui, receptivos. Com certeza, apóstolo. Isso já começou a responder a minha quinta pergunta, que é essa aqui, apóstolo. E sobre a troca de presentes e ceia de Natal? Marcas dessa festa anual, né? São bons costumes? São bons costumes, né? Como eu falei, com moderação, com equilíbrio, né? Gastando o que pode. E é certo que a gente não pode restringir essa prática apenas ao final de ano, apenas ao Natal, porque precisamos lembrar de outras datas, precisamos lembrar que as pessoas são importantes o tempo todo, enfim, mas existe uma data especial, assim como tem uma data especial do Dia dos Namorados, do dia do casamento, do dia dos pais, enfim, isso é algo que já está já está dentro da cultura, dentro do cotidiano das nossas vidas, e não vamos acabar com isso, e também não há por que acabar com isso. E se você, por exemplo, no Dia dos Namorados não lembra da sua esposa, não lembra do seu esposo, porque você é um puritano, não concorda mais com nada que veio do paganismo, aí você vai falar, poxa, ela vai falar, poxa, ele não está lembrando de mim. Um dos dois vai sentir, ainda que esteja convicto que está fazendo certo, vai sentir, por todos os namorados estão celebrando, todos os casais estão celebrando, nós não estamos celebrando, por que não estamos celebrando? Então, quer dizer, é algo assim que não tem um sentido prático, não tem um sentido real, e nem tem um sentido espiritual. Eu penso que devemos ser sensatos, sóbrios, devemos viver uma vida tranquila e não ficarmos presos nem ao misticismo, nem ao extremismo religioso, nem às superstições, ao paganismo. Mas vamos com tranquilidade, né? Celebrar Jesus, semear coisas boas, motivar a fé das pessoas, dar bons presentes se pudermos, ter uma boa ceia de Natal se pudermos. Se não puder, eu sei que toda família tem uma ceiazinha, né? Mesmo que seja uma ceiazinha, mesmo que seja ali um franguinho, né? Um frango de grande assado, mesmo que seja ali macarronada, né? Com azeitona, com sardinha, sei lá. As pessoas sempre têm uma ceia especial ali, né? É uma ceia que pode fazer, faz, celebra, comemora, e todo mundo se abraça e se alegra. Então, eu não vejo por que condenar isso, entende? Não vejo por quê. Eu sou a favor de uma boa ceia, sempre, não é só no Natal, né? Eu sou a favor. Então, se podemos ter uma boa ceia com a família, aos domingos, vamos ter aos domingos, todo domingo, né? Na minha família, na família da minha esposa, se mantinha essa tradição, né, de todo domingo ter uma ceia para toda a família, né? No almoço, às vezes na janta. Isso terminou, acabou, porque os nossos pais se foram, né? E aí os irmãos não preservaram esse bom costume, né? Então, alguns fazem isso todo domingo, né? Algumas famílias fazem isso todo domingo, alguns fazem de mês em mês, alguns só fazem no Natal, mas é importante fazer, é importante ter uma ceia, né? Cada um faz na medida do seu ganho, das suas condições, celebra o Natal, dê um lugar na sua ceia de Natal para Santa Ceia. Eu tenho falado isso nesse final de ano, vamos celebrar Santa Ceia, né? Não custa muito não, R$5, R$6, você compra uma caixinha de suco de uva, com R$20 você compra aí uma garrafinha de vinho, se você usa vinho na ceia, e o pão custa aí menos de R$1. Compra um pão, se você não tem o pão adequado, né, sem fermento, compra um pão na padaria, faça Santa Ceia no dia do Natal também. Na minha casa nós temos Santa Ceia todo dia. E teremos também no dia 24, 25 de dezembro. Então, faça aí no dia 24, né, uma Santa Ceia no meio da ceia, e celebra Jesus, canta louvores, ora, proclama Jesus na sua casa, proclama o Evangelho, proclama, ressalta que estamos esperando Jesus na sua segunda vinda, e que ele veio na primeira, que a sua primeira vinda foi muito importante, e que a sua segunda vinda será ainda mais importante. Então, enfim, celebre Jesus, celebre a ceia, celebre o Natal. Aleluias. Apóstolo, há também nesses dias aquelas pessoas que não celebram o Natal,
porque dizem ser a festa dos deuses pagãos, né? O que o senhor diz para eles? Os deuses pagãos, mas pagão, veja bem, há um texto aqui na Bíblia, né, que eu quero deixar com todos, texto muito importante do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 8, ele fala assim, ó, quantas coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos sabedoria. Aquele que julga saber alguma coisa, na verdade, ele não aprendeu como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, essa pessoa é conhecida por ele. Assim, em relação ao consumo das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo não é nada. No mundo, que não existe outro Deus. Veja só, o ídolo não é nada deste mundo. E não existe outro Deus, além de um só. Pois mesmo que haja, alguns que se chamem deuses, tanto no céu quanto na terra, quanto existem deuses e muitos senhores. Contudo para nós, há um só Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem existem todas as coisas e nós também somos por meio dele. Então, veja só, há um só Deus, os ídolos não são nada. Então, assim, lá no passado, né, houve o Natal relacionado a Nimrod, houve o Natal relacionado a Tammuz, houve Natal relacionado a outros deuses, né, e que depois Constantino entrou na parada aí, né, no século IV, e decidiu ali bater um decreto e dizer, olha, não tem mais festa a Deus nenhum, a festa agora é Jesus. Ele tomou essa decisão, muita gente interpreta como uma decisão precipitada dele, né? Não tem nem como julgar depois de tantos anos, né? Depois que isso foi passando de geração em geração, a gente não sabe se a verdade que se passa hoje é a verdade que aconteceu lá. O fato é que ele decretou e que o Natal foi instituído, celebrado, no dia 25 de dezembro de 336, a partir dali o Natal foi se perpetuando, a Igreja Católica confirmou, e depois mais à frente a Igreja Evangélica, pós-reforma, confirmou, isso entrou na Igreja, a Igreja celebra simbologias de uma maneira que não tem nada a ver com superstição, não tem nada a ver com deuses pagãos, e ninguém, por exemplo, coloca uma árvore de Natal e fica ali curvando diante dela para adorar a árvore, ou para adorar um Deus que esteja por trás dela, que não seja Deus, porque Deus, na verdade, está na nossa vida. Paulo diz que está na nossa vida, então não está de trás de coisas. Quem está de trás de coisas não é Deus. E Deus está na nossa vida. Deus está no céu e em nossas vidas. Deus é o único Deus e nós celebramos a Jesus porque é Deus e Ele está na nossa vida. Então, não damos valor a ídolo, não adoramos ídolo, não consideramos nada do paganismo como algo que nós temos que venerar, adorar. Não temos nenhum vínculo com o demônio, e demônio não tem lugar nas nossas vidas, então temos que parar com essa história de que tem demônio aqui, tem demônio ali, e que a árvore de Natal traz demônio, que bola de Natal tem cabeça de gente ali, que representa uma cabeça que vai ser cortada, porque lá no passado, né, na época de Nimrod, se cortava cabeças de crianças, se colocava cabeças de crianças numa árvore para celebrar o Deus ali, na época. Então, isso não tem nada a ver conosco. Tá? Se alguém pensa nisso, está pensando errado. Não tem nada a ver conosco. Tá? O ídolo, o Deus que muita gente está aí adorando, não significa nada, não vale nada. Representa nada neste mundo e muito menos para nós. Adoramos o único Deus. Aleluia. Adoramos Jesus. Estamos em Cristo, vivemos para Cristo. Apóstolo, qual que é a mensagem de Natal para os nossos seguidores nesse momento que o senhor tem para eles? A mensagem é uma só. Estamos num tempo importante de relembrar o nascimento de Jesus. É certo que não é só nesse tempo, né, que nós temos que focar no nascimento de Jesus, as profecias que foram cumpridas por meio dele, né? Não é só nesse tempo, pregando isso, ensinando isso, por onde formos, né, que ele veio com um propósito, ele veio para salvar a humanidade dos seus pecados, ele veio para nos redimir, veio para nos dar vida eterna, ele veio para ser o nosso representante na cruz, porque o nosso primeiro representante, que foi Adão, ele fracassou lá no Éden, né, ele pecou e fez com que todos nós, no logo dele, né, pecássemos, estávamos lá representados por ele, pecamos junto com ele, nascemos
já com a semente do pecado. Porém, o nosso representante, Jesus Cristo, que nasceu em Belém, ele cresceu, ele desenvolveu, ele se tornou homem, ele foi levado à cruz, foi condenado, e sofreu no nosso lugar, nos substituiu, na cruz, morreu a nossa morte para nos dar a sua vida, pagou nossos pecados, derramando seu sangue, e nos abriu o caminho, para a presença de Deus, para que nós possamos viver com Deus, estar em Deus o tempo todo, com Deus. Estamos reconciliados com o Pai por meio dele, e o mundo precisa saber que essa reconciliação foi feita na cruz. O mundo precisa saber que já está reconciliado, mas que precisa conhecer a mensagem do Evangelho da salvação, a mensagem do Evangelho da graça, se arrepender dos seus pecados, se converter a Cristo, se converter a Deus, nascer de novo, para passar a usufruir dos benefícios da redenção que Jesus conquistou com a sua morte na cruz. Então, a mensagem é essa. O Natal aponta para o Cristo que veio como criança, sim, mas que não ficou ali na manjedoura, não morreu ali criança, ele cresceu, desenvolveu, chegou até a sua maturidade e foi levado à cruz, morreu por nós. Também, depois que morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, reina, através de nossas vidas, e ele é vivo. Nós temos que pregar Jesus Cristo vivo para todo pecador. É tempo de anunciar Jesus Cristo. É tempo de pregar o verdadeiro evangelho da graça. É tempo de repartir as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Essa é a minha mensagem para cada um de vocês. Aleluia. Então é tempo mesmo de espalharmos o verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus. Final de ano é uma época oportuna, né, apóstolo? Muito oportuna. O pessoal parece que está mais quebrantado, né? Então, é um tempo onde as pessoas estão abertas, né? Elas não precisam ser levadas para poder refletir. Elas estão num tempo de reflexão, estão num tempo de abertura para ouvir uma palavra de fé. E quem é que tem a palavra de fé? Eu, você, cada cristão. Aleluia. Então vamos levar essa palavra de fé, essa palavra de salvação, amém? Vamos levar essa palavra de fé. Nós também queremos que o senhor fale conosco sobre as suas redes sociais, apóstolo. Então, seguimos no Instagram, a Pantone Lisboa. Estou ali no Instagram. Tem muita mensagem também lá de Natal, mensagens diversas de fé, de ânimo, encorajamento, tá? Segue o meu Instagram, segue lá no meu perfil. Estou no Facebook e no TikTok. É isso mesmo. Então, leve essa mensagem da graça, aproveite esse tempo oportuno. As pessoas estão com o coração mais aberto, são até mais generosas no final de ano, e compartilhe essa mensagem com cada uma delas, tá bom, meu querido? Minha querida, fica na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Estamos encerrando aqui agora mais um podcast, a Academia da Graça. Fica na paz.